Se você conhece o meu canal, você sabe que eu gosto de trazer coisas desde o básico, a coisa mais simples que tem, até a coisa mais sofisticada possível, para dar para você realmente todas as possibilidades de falar do mais simples ao mais complexo. O vídeo de hoje vai falar de um tempo verbal que eu ainda não abordei aqui no canal. Ele é um tempo verbal bem sofisticado e, assim, raramente utilizado, mas se aparecer aparecer essa necessidade de você usar esse tempo verbal, você já vai estar preparado. O tempo verbal que eu tô falando é o Future Perfect Continuous e ele é bem interessante. O Future Perfect Continuous, ele é um dos 12 tempos verbais que a gente tem em inglês. E ele junta exatamente o que você está pensando. Se é future, ele vai ter o will como tempo verbal aí para marcar que eu tô falando de futuro. E se ele é perfect, ele vai ter o have. Eu já falei do Future Perfect Simple aqui no canal e vários de vocês pediram aqui nos comentários para eu trazer o continuous também. Então, como você também sabe, se você já viu alguns vídeos de gramática, que é uma coisa muito importante para você falar corretamente, falar proficientemente, a gente tem todos os tempos verbais em inglês simples e contínuos. Então, o simples sempre vai se referir a uma ação pontual, uma coisa que acontece e acabou, ou no passado que aconteceu e acabou. Porém, tudo que for continuous vai ter essa ideia de contínuo, essa ideia de progressivo. Então, hoje a gente vai juntar todas essas ideias para falar um pouquinho desse tempo verbal, que é o futuro perfeito contínuo. Eu já tenho esse tempo verbal então falado do simples, eu vou deixar esse Future Perfect Simple aqui na descrição do vídeo. Mas o principal de você saber sobre o Future Perfect Continuous é que ele, apesar de ter uma tradução, então se eu for traduzir uma frase que eu vou te dar de exemplo, anota aí esse exemplo principal, que é o que a gente vai falar hoje em cima disso. Então imagina aí esse exemplo. By next year, I will have been making videos for 3 years. Então eu tenho meu canal há 3 anos, até o ano que vem eu vou ter esse canal há 3 anos. Então se eu for falar que até o final do ano que vem eu vou ter estado fazendo, ou eu vou estar fazendo, aqui a gente falaria no português vou estar fazendo, mas no inglês a gente vai ter uma tradução meio diferente, meio estranha. Então não dá pra gente usar isso, porque são muitos verbos. Presta atenção nesse exemplo que você escreveu aí. I will have been making. São 4 verbos, eu vou te dizer que ele é pouco usado, porém ele é o tempo verbal que mais usa verbos, que mais tem um número maior de verbos, são 4 verbos aí para formar essa estrutura. E o significado dessa frase que eu falei para você sobre o ano que vem é a ideia de você se projetar no futuro, então de hoje até um tempo no futuro, que é esse by next year que eu coloquei no começo dessa frase. Eu vou estar fazendo, eu vou ter feito, ou eu vou ter estado fazendo todos esses vídeos, ou durante esses 3 anos de canal. Então você vê que é uma coisa progressiva, você vai continuar fazendo isso de hoje até esse tempo no futuro, e ele tem realmente essa ideia de uma coisa contínua e progressiva, projetada e terminada, né? Então você tem que ter essa ideia, por ser perfect, ele vai ter essa consequência de ter sido terminada dentro desse período de tempo. É uma coisa meio Matrix, meio surreal, meio louca, meio abstrata, mas se você começar a prestar atenção nos tempos verbais e começar a ver que às vezes esse tempo verbal é usado em filmes, em vídeos, em TED Talks ou whatever, você vai ver que ele aparece aí, sei lá, 3% do tempo. Apesar de ser muito específico, ele pode ser muito importante para você. Então vamos formar aí, vamos entender esses elementos dessa frase exemplo que eu dei para você. Então, numa frase na afirmativa, com o Future Perfect Continuous, eu vou colocar o sujeito, I, logo no começo, como todas as frases afirmativas. Depois eu vou seguir com o will, já que é futuro, o have, já que é present perfect, já que é perfect, né? Future perfect, não present. Então, will have. Depois, por ser continuous, você também que assiste o canal sabe que todo verbo continuous vai ter um to be e um verbo com ing. Então vai juntar tudo isso. O will, o have, o been, que é o to be aí na terceira coluna, mais um verbo no ing para dar essa ideia de progresso, para dar essa ideia de contínuo. Então a frase ficaria I will have been making. Então joguei ali no futuro
prazo. Normalmente, quando a gente fala de Future Perfect ou de Future Perfect Continuous, eu tenho um prazo que eu costumo usar com esse by. By next year, eu vou ter estado fazendo 3 anos de vídeos aqui no canal. Então, você vê que é uma coisa bem específica. Na negativa, a gente vai usar o not coladinho no will, porque o will é o auxiliar desses 4 verbos incríveis e longos e complexos aí dessa frase. Então, na negativa, eu não vou ter estado fazendo. I won't have been making. Então, eu vou te corrigir. Eu não vou estar fazendo por 3 anos, eu vou estar fazendo por 4 anos. I won't have been making videos for 3 years. I will have been making videos for 4 years. Você vê que é realmente uma coisa que tem que usar aí bastante estrutura para conseguir falar. E é óbvio que você sabe que se a gente for fazer uma pergunta no inglês, sempre a gente vai trazer o auxiliar lá pra frente do sujeito para criar uma pergunta. A gente já entendeu que o auxiliar dessa frase é o will. Então, se você for fazer uma interrogativa, se você quiser perguntar para mim se eu vou ter estado fazendo vídeos por 4 anos, você pode me perguntar: Teacher, will you have been making videos for 3 years or for 4 years? Você vê só que super sofisticação. Tem que treinar muito, não é uma coisa tão complexa, porque você não tem nem que pensar em terceira coluna, em verbos regulares ou irregulares. O verbo principal da frase fica no ing, mas são vários verbos, várias coisinhas para se pensar aí. Então vamos colocar bastante exemplo aqui embaixo nos comentários do vídeo. Eu vou te ajudando, vou corrigindo se faltar alguma coisa, se sobrar alguma coisa, vai que você queira usar 5 verbos ao invés de 4, eu corrijo pra você. Vamos treinar isso. É um tema de inglês avançado, mas mesmo que você ainda não esteja lá, é legal você ficar sabendo que isso existe. Espero que tenha sido útil. Deixa o like se você curtiu, and bye! Expression of the day. A expression of the day de hoje é um adjetivo que vem aí de um phrasal verb, um pouco complexo também, já que a gente está falando de inglês avançado hoje no canal. O adjetivo de hoje, para a gente falar de uma pessoa que é um pouco fora, que não gosta muito de se enturmar, ou que não é muito aberta, né? Uma pessoa mais reclusa. Em inglês a gente fala que essa pessoa é standoffish. Standoffish. É muito interessante porque ele é formado do phrasal verb stand off, que é aquela pessoa, é uma ação de você ficar um pouquinho mais distante, você não se enturmar ou ficar só de olho no que tá acontecendo, e o stand off, com esses 2 Fzinhos. E na hora que eu coloco para transformar isso num adjetivo, eu uso esse ish no final. Então, num exemplo, eu poderia usar: John is a little bit standoffish. He's not very sociable. Então, o John é meio recluso, meio separado ali do pessoal, ele não é muito sociável. Então, é quase como se fosse exatamente o oposto da palavra sociable, essa palavrinha standoffish. Pode colocar na sua lista de expressions of the day, and bye!